Uma das coisas que atormenta bastante a mente das pessoas é uma sensação de culpa, né? Essa sensação de culpa é algo bastante cultural, se a gente prestar atenção. A gente nasce dentro de uma cultura bastante ligada à religião e essas religiões, né, abraâmicas, né? Essas religiões têm muita essa questão da culpa. E essa culpa se torna como um fardo que a gente tem que carregar durante a vida inteira por algo que, na verdade, a gente nunca fez, né? Então a gente nasce dentro de uma cultura e ali dentro de um ensinamento, dentro de uma doutrina, de um dogma que diz que existe uma culpa, né? E essa questão toda acaba atormentando a vida, tornando a vida um tanto pesada. E quando a gente compara esse tipo de olhar de culpa na visão da tradição védica, na visão dessa tradição da Índia, essa visão da tradição do yoga, essa culpa não existe. Não existe esse conceito. E não existe nem mesmo, acho que não existe nem mesmo a palavra em sânscrito para culpa. Dentro dessa tradição existe o que a gente chama de karma, ou seja, você é responsável pelas coisas que você faz. O que os outros fizeram, o que aconteceu antes, não é uma culpa que você tem que carregar. E isso é extremamente libertador porque realmente torna a sua vida bem mais leve. Então, quando a gente fala de karma, né, a gente fala sobre ação e reação. Tudo aquilo que você faz vai produzir um resultado X ou Y. Esse resultado pode ser visível, que é chamado de drushtaphalam, ou seja, o fruto imediato da ação. Você fez, você vê o resultado ali automaticamente. E existe também aquilo que é chamado de adrushtaphalam, ou seja, o fruto não visível da ação, que a gente poderia dizer até mesmo que é uma crença, porque a gente não pode conectar uma ação que foi feita em um determinado momento com um resultado que aparece 10 anos depois na sua vida. Então, a gente foca naquilo que é drushtaphalam, naquilo que é o fruto visível da ação, e a gente foca principalmente na ação, voltando com aquela ideia, mais uma vez, de que você deve fazer o que você pode fazer de melhor, sempre dentro das suas possibilidades, porque isso vai criar uma mente relaxada, vai criar uma mente tranquila, e isso é o que você quer para uma vida saudável. E mesmo assim, se a gente quisesse trazer um pouco dessa ideia, digamos, de culpa para tudo isso, a gente teria que traduzir isso para ações adequadas e inadequadas, né? Fazer a ação da melhor forma possível, fazer o melhor que você pode dentro das suas possibilidades, é aquilo que a gente chamaria de ação adequada. Mas mesmo assim, vamos dizer que existe ali uma falha, e sempre existe uma falha na ação, porque a ação nunca é perfeita. A gente poderia chamar isso de uma ação inadequada. Se você tem ali a percepção de que em algum momento você agiu de forma inadequada, ainda existe uma maneira de você remediar isso, de você consertar isso, que é o conceito de prayaschitta karma, ou seja, de uma ação reparatória. Então, se você acha, ou se você ainda, por causa dessa cultura, né, esse ranço que fica ali no nosso costume, ainda tem uma sensação de culpa por alguma coisa feita de maneira inadequada, busque fazer uma ação que repare isso que você julgou ser inadequado. E assim você, de novo, vai ter uma mente tranquila, vai ter uma mente relaxada para viver a sua vida. Então, a gente pode deixar essa questão de culpa de lado se é uma questão cultural, religiosa, e se isso não tem a ver com a gente, se
não tem a ver ali com o que a gente acredita ser lógico e prático na vida. Então, o que a tradição traz para a gente é essa liberdade da culpa. Você não é culpado por algo que já aconteceu, você não é culpado pelas coisas que você já fez, você é sim responsável pelo que você faz agora. Então, faça agora o seu melhor. E se em algum momento houver alguma falha, tente consertar da melhor maneira possível. Hariô!